Vamos lá. Cristo, o centro de tudo. Amém, irmãos? Amém. O Dr. A.W. Tozer, ele vai dizer que Cristo veio aqui com um propósito eterno para ser o centro de todas as coisas. Quando nós entendemos biblicamente, quando você pega a Bíblia do expositor, que é a Bíblia do Dr. Jimmy Swaggart, a Bíblia é muito boa por sinal, você vai compreender naquele texto bíblico dele, as interpretações que ele faz de verso por verso, versículo por versículo, e todas as interpretações, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, ele faz acerca da pessoa de Cristo. Por exemplo, se ele vai interpretar um salmo, uma parábola, um texto narrativo, seja o que for, ele vai focar na pessoa do Senhor Jesus. Por quê? Porque o centro da Bíblia é Cristo. Dr. Tozer também, da mesma forma, abre aspas, vai dizer que a religião é uma das maiores cargas, é uma das maiores o quê? Que já colocaram sobre o ser humano. E isso é verdade, irmão. Por quê? Porque aí vai nascer uma procura sobre uma automedicação. Por exemplo, desde os primórdios até hoje, não vai mudar muito, só muda a cronologia, é praticamente a mesma coisa. O ser humano, ele tem buscado, por saber da sua natureza carnal e moral, que são caídas, eles sempre vão tentar, através na religião, uma melhora, ou seja, melhorar, vão se automedicar, procurar nos rituais. Por exemplo, na Idade Média, os monges foram se trancar nas montanhas, nos monastérios, porque eles não queriam convívio pessoal com as pessoas. Eles pensavam que o problema era o mundo e o problema eram as pessoas que estavam agrupadas com eles. Só que lá dentro dos monastérios, onde eles faziam suas orações, seus mantras, onde eles interpretavam, às vezes até copiavam a Bíblia Sagrada, dependendo de que monastério fosse, eles descobriram que o problema era eles mesmos. Viu? O problema não era o convívio social, o problema não era o sistema, o problema era eles mesmos, era a natureza deles caída. Baseado nisso aí, a humanidade ela tem tentado, então, desde esse tempo, de tudo. Por exemplo, se você pegar o seu celular e abrir o aplicativo do YouTube e colocar assim, peregrinação ao Rio Ganges, você vai ver que todas as pessoas, e a Índia, que hoje é o país mais populoso do planeta Terra, vem de todas as partes da Índia, fazendo peregrinações quilométricas, de dias, de semanas, até de meses, para que eles possam se banhar num dos rios mais poluídos do planeta Terra, que é o Rio Ganges. Irmãos, eles pensam na tradução hindu, certo? Que se eles se banharem naquele rio, eles estão sendo purificados dos seus karmas, dos seus pecados e dos seus traumas. Então eles conseguem se banhar. É muito comum na cena, depois você vai olhar lá, enquanto um adepto da fé hindu está se banhando aqui no Ganges, aqui do lado tem um corpo sendo queimado e sendo jogado do mesmo lado dele. Por quê? Porque o rio para eles é sagrado. É o homem em busca dessa autoproclamação, dessa libertação da sua culpa. Sim ou não? Não vamos longe. Agora em outubro, aqui em Belém do Pará, você andar aqui na BR, você vai ver pessoas vindo de Castanhal, pessoas vindo de Bragança, pessoas vindo de até outros lugares aqui do interior do estado, para vir fazer a sua romaria a Nazica, né? A sua romaria a Vossa Senhora, a Senhora deles de Nazaré. Nosso Senhor é outro. Você vai observar, por quê? Porque os homens sempre estão buscando a tentativa de camuflar a sua paz e de tentar resolver isso. Então acontece isso aqui dentro, no Círio de Nazaré, no nosso estado. Outras pessoas, outras religiões, vão fazer o seguinte: vão se abster de alimentos, de bebidas, vão parar de comer, para tentar encontrar um êxtase espiritual. Por exemplo, os irmãos muçulmanos, né, que têm a fé em Alá, no profeta Maomé, eles já preferem se autoflagelar. Na peregrinação que tem a Meca, na Arábia Saudita, onde supostamente o profeta Maomé recebeu a revelação do anjo Gabriel, e a pedra negra está lá. Se você é muçulmano, pelo menos uma vez na vida, você tem que ir nessa peregrinação a Meca, na Arábia Saudita. E eles vão, em muitos rituais desses, eles se autoflagelam. Eles têm cordas, você encontra isso no YouTube também. E essas cordas, eles começam a bater na costa assim, fazendo a oração e entra em êxtase, e elas têm lâminas. Porque eles estão autoflagelando o corpo na busca dessa
tentando encontrar esse refúgio. Diga amém comigo. Só que o povo não reconhece, escute isso aqui, o povo não conhece ou não reconhece e não entende que a cura deles já chegou. A cura deles já veio. Quando você abre a Bíblia em Lucas, capítulo de número 2, Jesus está numa cena com seus pais. Olhe para mim, por favor, isso, faça a sua anotação e olhe para mim. E lá tinha um homem chamado Simeão. Como era o nome dele? Simeão. E se você ler essa expressão, é uma das expressões mais lindas que tem no Novo Testamento, porque Simeão, até o contato físico com a pessoa do Senhor Jesus, ele diz: Deus, eu posso morrer agora, porque os meus olhos viram um Messias, eles viram a salvação. Simeão estava proclamando que Cristo estava encarnado ali, estava dando testemunho dessa fé. Só que preste atenção nisso aqui. Quando nós falamos de cristianismo, e tem duas vertentes, tem o católico e nós podemos ser considerados como cristãos históricos, tá bom? O cristianismo histórico, ele vai oferecer Jesus, não como um ritual, não como uma peregrinação, ou algo do tipo. O cristianismo oferece Jesus como pessoa, viu? Cristo é oferecido para você como pessoa. Por quê? Porque ele é suficiente. Se você crê assim, diga amém. E escute isso aqui, ó. A relação de uma pessoa com Jesus Cristo, aleluia, é a coisa mais importante da sua vida. Eu vou repetir isso aqui para você guardar no seu coração. O relacionamento que você tem com Cristo é mais importante do que qualquer ritual de peregrinação, qualquer coisa que você possa fazer. Preste atenção, essas pessoas de certo modo, elas vão se sentir em algum momento, falando de cristianismo, frustradas. Por quê, pastor Narciso? Porque apesar delas estarem num mecanismo de salvação sinergista, onde Deus começa e eu coopero, elas vão entender em algum momento que nenhum ritual possível vai salvar elas, vai trazer a paz interior, ou vai trazer a paz aqui na sua mente. Então, elas vão correr aquilo que nós ensinamos e pregamos, que é correr atrás do vento, porque vai faltar essa ideia dessa presença de salvação. É interessante quando você lê o Salmo de número 51, e o salmista Davi está ali. Esse salmo, segundo a tradição judaica, foi escrito quando ele pecou, quando ele cometeu o adultério com Betseba e mandou matar o marido dela. Ele se sente em algum momento sem a alegria da salvação. Os arminianos usam esse texto para dizer que Davi tinha perdido a salvação. Não, um salvo não perde a salvação, porque quem salvou ele foi Cristo Jesus. Mas por algum momento, por Davi estar com a mente tão pesada, devido a Betseba ele ter feito o adultério com Betseba e ter mandado matar o seu esposo Urias, por algum momento na sua comunhão, e uma pessoa como Davi, que era acostumado a ter comunhão diária com Deus, num relacionamento, ele por algum momento sente que Deus não está com ele, ou seja, ele não sente a alegria da salvação. Então esse homem faz uma oração linda no Salmo 51, e ele começa a orar dizendo: Deus, tira minhas casas, tira o meu nome, tira as vitórias que tu me deste, tira toda a minha riqueza. Aí ele fala: mas não tira de mim a tua presença. Porque Davi conseguiu entender que melhor do que ser rei é ter comunhão com o Rei dos Reis. Davi entendeu que a coisa mais importante que ele tinha não era a cantoria do nome dele na boca das pessoas em Jerusalém. Quando Davi está trazendo a arca, o livro dos reis e o livro das crônicas conta isso muito bem. Quando Davi está fazendo um translado da arca para Jerusalém, trazendo a presença de Deus, outro dia o evangelista Rafael até falou sobre isso aqui na tribuna, as cantorias, e uma das filhas de Saul fica com ciúme, porque vão cantar que Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Davi era um homem, era um poeta, era um guerreiro, era um rei, era um homem considerado, é considerado até hoje o maior rei humano de Israel, mas ele fez tudo isso, como o apóstolo Paulo, parecer escória. Ele disse: Deus, o que adianta eu ser cantado na boca do povo, mas não ter relacionamento contigo? O que adianta eu ter nome de rei, ter poder de rei, ter palácio de rei, ter filhos, ter mulheres, ter fama, mas não ter relacionamento contigo? Então eles aprenderam que a coisa mais importante é ter relacionamento com quem é suficiente. Amém ou não amém? Irmão, eu tenho uma palavra para você nessa noite.
Só me aguarda que daqui a pouco o negócio esquenta. Escuta, diga assim comigo: Jesus é nossa paz. Não fale bonito, diga: Jesus é a nossa paz. Mas certa vez um pai da igreja escreveu assim, abre aspas: tudo o que existe está distante e perto de Deus. Escuta, eu vou te explicar. Tudo o que existe está distante, está onde? Ou está perto de Deus. Como assim, pastor? Presta atenção. Os que conhecem Deus, tem alguém aqui? Estão perto dele. E os que não conhecem a Deus, estão aonde? Estão longe dele. Jesus, a ilustração do tabernáculo, ela é perfeita. Coloca João capítulo 1, versículo de número 14. O evangelista, quando ele escreveu, e o evangelho foi escrito para os gregos, ele disse assim, ó: e ele veio para os seus, judeus, mas os seus não receberam. E nesse texto aqui, e o verbo se fez carne, você sabe que o verbo é Cristo, e habitou entre nós 33 anos, cheio de graça, porque estava com a plenitude do Espírito. Estou te explicando o versículo teologicamente. E de verdade vimos a sua glória como a glória do unigênito. Essa palavra habitou entre nós, ela tem um sentido no grego de tabernaculou. Quando Deus, no Êxodo 25 e no Êxodo 35, mandou o profeta Moisés fazer ali o arraial, determinou que o sacerdote seria Arão e a sua família, e disse: Moisés, acampa todas essas tribos. Alguns estudiosos trabalham que ali naquele arraial tinha 2 milhões de pessoas. Flávio José, que viveu no final do século I, 90 a 100 depois de Cristo, viu? Disse que tinha 3 milhões de pessoas. A conta do livro do Números, só ficaram de fora mulheres, crianças, e para abaixo de 20 anos, dá 600 e poucos mil pessoas. Então ali era muita gente. Digamos que se fosse 3 milhões de pessoas, era uma Belém do Pará, e Deus tinha que colocar comida todo dia. Para uma Belém do Pará, Deus tinha que cuidar. De dia eles tinham ar-condicionado por causa do calor, viu? De noite eles tinham chama de fogo, ar quente por causa do frio. Eles tinham água se quisesse. Você consegue beber água quente, irmão? Sim ou não? Eu já me acostumei, mas não é bom não, viu? Beber água quente. Botava na rocha, água saía. A sandália, a roupa, você já conhece essa história. E o Senhor disse: Moisés, está faltando uma coisa. Pergunte o quê? Eu quero estar mais perto de vocês. Eu quero que tu coloque o tabernáculo bem no meio. Meu Jesus amado, isso aí dá uma aplicação tremenda. Porque se Deus, o tabernáculo, onde estava a arca, que simbolizava a presença, não for o centro da nossa vida, não dá certo. Porque, escuta só, Dr. Tozer traz uma ilustração perfeita. Ele diz que é como um eixo. Jesus está aqui no eixo de uma roda, só que o eixo que faz a roda movimentar, ela é ao mesmo tempo grande. Ou seja, tem pessoas que Cristo está bem no centro, tem pessoas que estão até perto, mas a roda está lá em cima, Cristo está distante. E tem pessoas que já entenderam e colocaram Cristo como primeiro lugar na sua vida e como prioridade. E cá para nós, irmão, isso varia de pessoa para pessoa. Isso é uma descoberta. Algumas pessoas vão descobrir rápido, outras pessoas vão levar anos para descobrir, e algumas pessoas, pasmem vocês, não descobrirão. E é incrível, para quem já descobriu que Cristo deve estar no centro, deve estar onde? Para quem já entendeu que a prioridade deve ser Cristo, que o centro deve ser Cristo, quando ele olha para a vida de uma pessoa que está caminhando na fé, mas ainda não entender, ele fica olhando, e como a gente não tem um atributo de onisciência, a gente fica dizendo assim: meu Deus, vai cair de novo, vai dar errado de novo. Por que ele não se toca? Por que ele não muda? Por que ele não faz? Aí entra aquela necessidade, dá um glória aí, irmão, de nós entendermos que nós não temos poder nem para mudar um cabelo na nossa cabeça, ainda mais a vida do outro. Agora olha que coisa maravilhosa. Teve pessoas que falaram para ele assim: pai, eu vou colocar a tua tenda aqui, e daqui tu não vai sair por nada. E escute, a partir do momento que nós abrimos a nossa boca e fazemos um propósito em dizer a Deus, a Bíblia diz assim, ó: aquele que faz um voto e não paga, é melhor que não faça.
Viu, irmão? Então às vezes nós abrimos a nossa boca e tomamos o nome do nosso Deus em vão e dizemos assim: Deus, se tu me abençoar, agora eu vou ser crente. Se tu mudar essa situação, tá certo que é uma barganha, eu agora vou ser crente. Se tu abrir essa porta de emprego, eu agora vou ser crente. Se tu curar minha mãe, eu agora vou ser crente. Irmão, isso liga uma luz de alerta para mim. Por quê? Porque mesmo Deus, já sabendo o futuro e sabendo que a gente não vai cumprir, oh glória, as misericórdias do Senhor se renovam a cada... Escuta, isso é tão maravilhoso. Isso é tão maravilhoso. Bora, meu filho, grava esse negócio e te senta. Isso é tão maravilhoso. Ele está trabalhando, irmão, mas ele está dando glória também. Isso é tão maravilhoso que quando Deus faz essa aliança conosco, escuta, irmão, uma aliança é um contrato entre duas partes. É um contrato entre duas. Só que quando Deus faz uma aliança, Ele não faz com a gente, Ele faz com o nome dEle. É por isso que a aliança que Deus faz não é revogada. Porque Deus não faz baseado no que nós vamos fazer, no que nós vamos oferecer ou no que nós vamos aplicar. Porque se fosse por isso, a aliança nunca cumpriria. Ele diz: eu faço uma aliança no meu nome. E quando Ele faz uma aliança no nome dEle, é a certeza que já deu certo aquilo que Ele prometeu. Agora escute isso aqui. Escute isso aqui. Irmão, repita comigo, diga: Jesus. Mais forte, como se tivesse cheio o arraial. Jesus é o centro da geografia. É isso aqui, escuta isso aqui, ó. Tem pessoas que pensam, e isso vem desde o Antigo Testamento, Diácono Francinei, que existem lugares que são mais privilegiados do que outros. Como assim? Deixa eu te explicar aqui, ó. Os lugares sagrados, eles tornam-se místicos, como Jerusalém, o túmulo de Jesus, o muro das lamentações e escuta só, por exemplo, existem hoje 2 lugares. Quantos lugares? Dentro de Jerusalém, que supostamente Jesus teria sido enterrado. Se você escutar o Dr. Rodrigo Silva, ele é arqueólogo e sabe muito mais do que eu, ele vai explicar dizendo que o primeiro lugar, onde é a rocha onde está o corpo de Cristo, não se sabe, não se tem certeza se Jesus foi enterrado ali. Outro lugar é uma igreja que hoje é tomada pela tradição católica. E segundo ele, é mais provável que Jesus tenha sido enterrado lá do que no túmulo onde aparece. Só que nenhum, tanto um quanto o outro, não é de certeza. Aquele muro de lamentações que está ali, que judeus que não confessam até hoje Cristo como Salvador, recebe milhões e milhares de pessoas. Olha aqui para mim, por favor. Entenda isso aqui comigo. E é impressionante. Pastor Ellen, Diácono Nery e Diácono Arlindo, quando você vê o vídeo de alguém chegando em Jerusalém, a partir do momento que eles põem a cabeça ou o pé dentro do túmulo, automaticamente eles começam a chorar. E começam a ser impactados com uma emoção. Com uma o quê? Com uma o quê, irmão? Emoção. Por quê, pastor? Porque supostamente, eles nem sabem, Cristo esteve ali. É verdade, e eu não posso tirar o mérito, que está em Jerusalém é diferente. Ali aconteceu a história da Bíblia. Existe um autor bíblico chamado J. Jeremias. Eu estou lendo um livro histórico dele de 60 páginas. E ele ensina, um dos mais conceituados por cristãos e católicos, que a Jerusalém do tempo de Jesus está 7 metros abaixo da terra. Como Jerusalém foi uma cidade que viveu todo o tempo em guerra, o que acontece no acontece com um lugar que tem guerra? Entulho, provavelmente muito difícil. Vou dar um exemplo para você. Paralítico do tanque de Betesda, João capítulo 5. Os arqueólogos cavaram e lá tem 3 ruínas. A primeira ruína seria o tanque de Siloé, onde Jesus esteve, e estava muito profundo. A segunda ruína, uma igreja do século 16, ou seja, mais em fundo. E a Jerusalém de hoje está muito em cima. Então, provavelmente as ruas, os lugares onde Cristo passou estejam todos soterrados. Mas se criou um mantra, um misticismo,
que aquele lugar parece que tem mais poder. Por quê? Porque parece que o povo não quer ouvir as palavras de Jesus. Coloca João 4, 21 a 24. Quando Jesus, então glória aí, irmão, na beira de um poço, falou com essa mulher samaritana, olha o que ele disse. Disse Jesus à mulher: tu podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, nem neste monte aonde? Onde os samaritanos adoravam, Monte Gerezim, nem em Jerusalém, Monte Moriá. Jesus está dizendo assim: olha, o que interessa não é o espaço geográfico. Tem pessoas que pegam a sua bagagem, olha aqui, Brasil, e rumo diante de Aparecida do Norte, e rumo diante de Juazeiro do Norte, no Ceará, para ver Padre Cício, porque pensam que ali o local é sagrado. O problema não é o lugar. Hoje eu almoçando, escute, não há vontade geográfica em nenhum, não há vantagem geográfica em nenhum local do mundo. Como assim, pastor? Se ele falou para a mulher: olha, vai ter um tempo que não vai ser no monte de vocês, nem nesse monte, nem nos judeus, nem no samaritano. Cristo está a qualquer momento na porta do teu quarto. É só tu fechar a porta e falar com Ele. Eu almoçando hoje, escuta isso aqui. Eu almoçando hoje, eu falei: irmã Sandra, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Eu sentei, um açaizinho aqui da glória, irmão. Um açaizinho aqui, um picadinho, um feijão. E deixa eu fazer uma pergunta para ti. Eu falei: fala. Bora falar de geografia bíblica. Eu disse para irmão, lá em casa é assim, fogo pega. Eu disse para ela: qual é o lugar mais importante da terra? O muro, onde agora milhares de judeus que não acreditam num Cristo estão orando, ou aqui na mesa da nossa casa, onde o nome dele é glorificado toda hora. Eu disse: qual é a parte mais importante? É lá em Jerusalém, na porta daquele túmulo que nem sabe se ele foi enterrado, ou aqui no quarto, onde a gente abre a Bíblia e glorifica o nome dele? Aprenda uma coisa: não tem lugar místico, não tem vantagem geográfica. As pessoas pegam o poder e assimilam. Em qualquer lugar que tu esteja, Cristo está lá. Virou dinheiro. Evangelista Rafael, na Itália, se você for pesquisar, tem um lugar lá que um santo passou, que todo fiel passa assim, ó, para se encostar onde o santo passou. Sabe o que aconteceu? Pergunte o quê? Virou um buraco de tanta gente se encostando assim, porque um suposto santo passou lá. Só que escute, não interessa. Se o lugar realmente geográfico importasse, não tinham levado a arca de Jerusalém. Eles batiam no peito e falavam: aqui não, aqui tem a arca. Estavam com a vida toda desconcertada, mas congregavam em Jerusalém. Deus falou: ah é? Deixa eu quebrar o preceito de vocês. Filisteus, entram lá. Leva aquela arca de ouro, que não tem poder, que não... Escuta, eu já ouvi diversas vezes isso. Olha o que eu vou falar para ti. O cara foi para Jerusalém, gastou 20 mil, mas não consegue ofertar 100 na igreja dele. Ai! Jesus amado, chega, brilhou esse negócio aqui. Foi para Jerusalém, gastou 20 mil, se preparou com tudo, gastou não sei quantos mil. Ai, aí ele posta: irmão, não sei te explicar o que aconteceu, mas quando eu pisei em Jerusalém, a minha vida nunca mais foi a mesma. Peraí, quer dizer que agora pisar em Jerusalém muda caráter? Muda moral? O que muda o teu caráter, a tua moral, é o teu relacionamento todo dia. Tu pode ir em Jerusalém 15 vezes, 10 vezes. Tu pode entrar naquele templo centenas de vezes. Tu só vai ser uma pessoa com mais informação, com mais alguma informação histórica. O que é que muda? É todo dia na tua casa, na tua igreja, no teu quarto, onde tu estiver. Aí escuta. Não. Bora lá na igreja do pastor Narciso. Pastor Narciso, igreja? Eu não tenho igreja, irmão. Eu sou pastor de um rebanho. Tomo conta pro dono. A igreja é dele. A igreja é do Senhor. Ele é o centro.
Bora ali na igreja do pastor fulano. As pessoas querem basear que Deus está em espaço. Aí eu te pergunte o quê? Por que tu ainda não fez da tua casa? Tá pegando aí? Os caras do manto, do que vão orar no mato. Ah, porque no mato é mais mistério. Primeiro, que aqui no Pará nem monte tem. Tem barranco. Tu não sabe o que é monte. Vai lá em Picos, no Piauí, para te ver. O ônibus passa, parece que é um abismo que não tem fim. Aquilo lá é monte, não é pequeno. O Monte Hermon da Bíblia tem 2.888 metros. Aquilo é monte. Ah, porque a gente vai para o Mangueirão. Ah, porque a gente vai para a mata da Ceasa. Ah, porque a gente vai para a mata ali do Bosque Grão-Pará. E por quê? Tu não faz do teu quarto, com a tua família, um lugar para Deus estar? Ô tapado, o mesmo Deus que está no monte, o mesmo Deus que está no mato, o mesmo Deus que está não sei aonde, Ele está na tua casa, se tu tem relacionamento com Ele. Agora escuta, eu estou com a minha central lá no meu quarto, que está até com problema. Eu estou com a minha central lá no meu quarto, um edredom bacaninha, uma xícara de café, minhas filhas brincando aqui perto, minha mulher perto de mim me fazendo um dengo. Aí eu vou me abalar pro mato. Aí ainda vem assim: onde tu vai? Vou pra peleja. Deus é tão misericordioso. Um camarada desse não pega uma picada de serpente, uma dengue não ferra ele lá, um bicho do mato não aparece lá para ele. Por quê? As pessoas querem assimilar poder com lugares. Quando Cristo é o centro de tudo, é assim, ó. Para onde eu vou? Vou trabalhar. Entrei no quarentão, sentei e eu falo: Jesus, senta aqui comigo no lado desse ônibus. Passa esse engarrafamento comigo. Passa esse suor desse povo junto comigo. Passa tudo comigo, irmão. Se tu entrar no ônibus, Ele está contigo. Se tu sair do ônibus, Ele está contigo. Se tu for trabalhar, Ele está contigo. Se tu chegar na tua casa, Ele está contigo. Qualquer espaço que tu chegar, onde pisar a planta do teu pé lá, Ele está contigo. Isso não se resume a lugares. Escuta aqui. Diga amém. É isso que temos buscado fazer aqui. Pergunte o que, pastor? Aqui nessa igreja, nós temos buscado trazer Cristo para o centro de tudo. A pregação tem que ser cristocêntrica. O louvor tem que ser cristocêntrico. A gente está ensinando a igreja a ter um relacionamento com Ele. E quando Ele está no centro de tudo, é totalmente diferente. Escute, o meu objetivo não é te trazer aqui terça, sexta e domingo para você cultuar. O meu objetivo como sacerdote é te ensinar a ter um relacionamento com Ele. Escuta, a gente fala assim: pastor, olha aqui para mim, irmão, eu não peregrino a tal lugar. Eu não vou a Aparecida do Norte. Eu não faço a peregrinação da Romaria aqui do Círio de Nazaré. Mas tu faz uma peregrinação a culto todo o tempo. Vem congregar sem compromisso. Cadê o glória? Não para de dar glória. Não tem relacionamento com Deus. E pensa que por entrar naquela porta está abençoado. Irmão, aprende uma coisa. Isso aqui, ó, parede, é só uma caixa de concreto que foi feita para a gente ter comunhão e se reunir. Isso aqui não muda nada. Isso aqui não te muda em nada. Esse prédio não muda a tua moral em nada. O que vai mudar a tua vida verdadeiramente é se Cristo está no centro dela. Pastor, pequei muito. Olha como é o pensamento. Pequei muito essa semana. Preciso ir na igreja.
porta falasse ali, onde os obreiros estão, e quando tu abrisse ela ia falar assim: tu está em falha. Mas ela não fala. Escuta isso aqui, irmão, estou terminando. Aleluia, são 9 horas, rapidinho, estou terminando. Eu não sei que momento Cristo se tornou o centro da sua vida. Se era quando tu tinha 10, se era quando tu tinha 20, se foi quando tu tinha 60. Eu não sei se você se encontra numa situação longe dele, mesmo estando aqui perto. E também eu não sei se ainda tu não encontrou. Escuta, hoje Deus falou comigo assim: meu filho, tem fé e tem paciência, que uma hora a luz acha. Oh glória. E quando, porque irmão, a nossa vontade como homem, se tivesse, escute, sem brincadeira que eu vou falar aqui, serve para lá e serve para cá. Se tivesse na Bíblia escrito: pode mandar ele embora da congregação, já tinha uma galera que já tinha saído. Porque dá um nó no tilt. O camarada está ali, ouvindo na prática e na teoria o que é ter um relacionamento com Deus, mas mesmo assim ele não quer entender de jeito nenhum. Aí Deus vem e ainda fala assim: a ovelha não é tua, a ovelha é minha, foi eu que morri, não foi tu. Então te aquieta, cada um é diferente, cada um é de uma forma. Amém ou não amém? Então olha só, escuta, se faça uma pergunta hoje, para você mesmo. Examine-se, pois, o homem assim. Jesus está perto de você? Você tem relacionamento com Ele? Ele é o centro da sua vida? Ou você é só mais um religioso ou religiosa pensando que pode se salvar? Ô irmão, outro te entrega na mão do Criador. Escuta, último parágrafo. Nunca ponha esse relacionamento seu e de Cristo em risco. Escuta, sua saúde física, emocional e espiritual depende desse relacionamento. Escute, para você ir embora para sua casa, perca amigos, deixe pessoas saírem da sua vida, abra mão de alianças, perca emprego. Pastor, o senhor está doido? Como eu vou me sustentar? Tu não tem fé não? Eu abri mão de um emprego que ganhava 10 anos atrás muito bem. Eu estava fazendo nota fiscal na Ceasa, escutando a Boas Novas. Dormia 3 horas por dia. Eu não estava aguentando, perdi um semestre de faculdade. E orando, escutando a Boas Novas, falei: Deus, me tira daqui. Eu não sou para esse negócio aqui, isso aqui é só um tempo. Olha só, vai ter tempo, olha aqui para mim. Vai ter tempo na tua vida que Deus vai permitir que tu cuide de ti. Põe essa porta lá. Eu tirei minha carteira de habilitação, comprei minha geladeira, comprei minha cama e trouxe a irmã Sandra lá do Acre, lá de pé da Bolívia para cá. Eu sou besta, irmão, e trouxe ela para cá. Tudo certo, tudo pronto. E eu orando com Deus, e eu pedindo para Deus, porque o meu desejo não era estar ali. Deus me formou para o altar dele, era o chamado dele. Eu disse: Deus, me tira. Aí eu pensei, a irmã Sandra, grávida da Sara, eu ganhando naquele tempo mais de R$2.000, era um bom dinheiro. Eu falei: mas como é que eu vou sair daqui? Como é que eu vou viver? Irmão, ou tu toma uma decisão, ou tu confia no Deus que te chamou. Sabe o que aconteceu? Eu cheguei com a minha tia, que era dona da empresa. Aconteceu uma situação e disse para ela assim: eu estou entregando o meu carro. Ela falou: não, não sai. Eu era um homem de confiança dela, crente, dando testemunho dentro da empresa de crente. Não sai, eu vou sair. Deus tem algo para fazer na minha vida. Eu preciso terminar minha faculdade. Eu falei assim: isso aqui foi só um preparamento. Eu estava falando aquilo, mas a minha parte humana estava chorando e gritando por dentro. Quando eu entreguei o carro, que eu vi no ônibus, eu falei: meu Deus, o que foi que eu fiz? Cheguei em casa. A minha casa, lá em casa nesse tempo, eu trazia fruta, verdura para mim e para mais 3 casas. Não faltava nada. Sabe o que o Senhor fez? Grava as mensagens de DVD, trazendo a arca. Olha o nome das mensagens: trazendo a arca,
o vaso na mão do oleiro, naquele tempo ainda era vaso, o vaso na mão do oleiro, Ageu 2, 3 mensagens. Eu tirava por mês 300 cópias. Quantas cópias? Vendia R$10. Irmão, selado. Até brinquei com os meninos lá na casa aquele dia numa reunião. Quando terminava o final do mês, vendia as 300. Não ganhava 2.000 lá? Agora eu estou ganhando 3. Vendendo mensagem de DVD. Quando fluía a mensagem, eu levava sempre 10, 12, 15. Quando eu pregava e fluía, não sobrava um, ainda queria um mais. Agora, quando eu pregava e não fluía, eu voltava com todo o DVD para casa. Foi isso, pastor? Ou tu crê que Deus é fiel para cuidar em cada aspecto da tua vida, ou tu vai estar dando... Escuta, irmão, que tipo de trabalho é esse que tu fala que é de Deus, que te afastou da presença de Deus? Você está ouvindo? Irmão, eu estou falando com crente. Crente é diferente de ímpio. Que tipo de trabalho é esse que você fala, se essa porta foi Deus que abriu, como? Se essa porta tirou toda a tua comunhão com a igreja, com Cristo, com a tua família, com os irmãos, que porta de Deus é essa? Perca tudo, mas não perca o seu relacionamento com Deus. Diga para Jesus assim: Senhor, fica aqui no centro. Tu precisa ser o centro da minha vida. Curve sua cabeça.